Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. Eu já falei uma vez aqui e torno a falar. Preparar um sermão expositivo não é uma tarefa muito difícil. Preparar um sermão dentro dos parâmetros homiléticos também não é uma tarefa muito difícil. Pesquisar, estudar, encaixar todo o discurso, toda a homilia dentro de um esboço, dentro de uma estrutura clara de uma igreja reformada como a nossa, não é muito difícil. Mas o desafio maior, tanto para quem está aí, quanto para quem está aqui, é viver a palavra de Deus. É ser fiel e é ser piedoso. A piedade da qual João Calvino já falou, que não é outra coisa senão a fidelidade à palavra de Deus. Em ser fiel, não apenas na exposição de sua palavra, mas na vivência diária, em todo o conselho de Deus. Por isso, eu me sinto desafiado muito mais hoje do que nunca, e peço a Deus que opere sempre em mim tudo o que é necessário, para que eu seja achado, como também aos irmãos, sejamos achados fiéis diante do Senhor, capacitados por Ele para vivermos todo o conselho de Deus. Por isso eu peço a sua atenção. Se você não trouxe Bíblia, você pode ouvir a leitura bíblica ou acompanhar na projeção que seguramente será feita para que você possa acompanhar. Em Atos, capítulo 2, dos versos 42 até o verso 47, diz assim o texto sagrado: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Peça para que Deus fale ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra bendita, que é suficiente às nossas vidas, que é eficiente, Senhor, que é inerrante em todo o seu conteúdo, posto que veio de Ti, o Senhor da glória, perfeito, santo em todo o Teu ser, e poderoso para operar nas nossas vidas segundo a Tua palavra por meio do Teu Espírito. Agora, Deus, que o Senhor opere em nós tudo o que é necessário, a fim de que tenhamos, pelo Teu Espírito, a iluminação devida do texto sagrado e a aplicação do mesmo às nossas vidas, para que saiamos daqui, ó Deus, segundo o Teu poder e o Teu querer, edificados e capacitados para vivermos e sermos relevantes no mundo cada vez mais em declínio em todos os aspectos possíveis. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, este mês
a partir do dia 28 de fevereiro, uma discussão foi instalada no mundo todo. A conclusão se deu quando Jorge Mário Bergoglio assumiu, depois de ser eleito, na terceira rodada do segundo dia de eleição, na Capela Sistina, naquele conclave que foi marcante na história da Igreja, posto que há séculos nenhum outro homem na condição de Papa havia renunciado o seu posto. Joseph Ratzinger marcou a história renunciando pelos motivos que foram expostos, pelos motivos que foram alencados, mas uma grande discussão, um grande questionamento se instaurou em todas as mídias, em todos os bate-papos, em todas as redes sociais, nas redes televisivas, sobre quais seriam os rumos que a Igreja então passaria a seguir. E aqueles que defendem, dentro ali da Cúria Romana, que é dividida numa ala progressista e a outra conservadora, uma que entende que a Igreja tem que ser mais aberta, a Igreja tem que ser mais dada à ação social, a Igreja tem que ser mais inclusivista. Isso é uma discussão que se estende, que não se resolve apenas com poucas conversas. E a outra ala conservadora, que defende que a Igreja tem que ser protetora dos princípios que regem a Igreja. Por fim, os analistas políticos, cientistas, religiosos, os filósofos, os fofoqueiros de plantão e tantas outras pessoas estabeleceram várias e várias conjecturas e possibilidades de caminhos que a Igreja deve seguir. E com a eleição do Papa Francisco, que estabelece agora um estilo de vida, um estilo mais populista, mais próximo do povo, pregando uma vida simples, até na América Latina, então, suscitou todo um burbúrio acerca de como que a teologia da libertação, castigada por Joseph Ratzinger, quando prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, no papado de João Paulo II, condenou aquele que nós conhecemos, Leonardo Boff, exatamente por defender e desenvolver toda uma teologia que não, obviamente, não é originária dele, mas que se tornou um defensor da teologia da libertação. Afinal de contas, qual deve ser o rumo da Igreja? Afinal de contas, para onde nós devemos ir? Afinal de contas, qual é a postura da Igreja no século XXI? No século onde as discussões tomam aspectos e formas de protesto, onde qualquer coisinha que você fale é apenas uma fagulha que incendeia a palha numa multidão que busca cada vez mais estabelecer os direitos da minoria ou das minorias, e eu não quero entrar no mérito da questão. No mundo cada vez mais plural como o nosso, no mundo onde as verdades se tornam cada vez mais relativas, onde a subjetividade de pensamento, onde a liberdade de escolha, onde a diversidade de igrejas protestantes se torna cada vez mais interessante de ser vista, onde você vê nomes históricos como a Igreja Presbiteriana do Brasil, até a Igreja do Cajado de Moisés, a Igreja Cúspide de Cristo e tantos outros nomes dos mais interessantes, né, e que despertam em nós
até risos pela criatividade que muitas pessoas têm em estabelecer igrejas que, com todo respeito a estas pessoas, muitas das quais se tornam, com perdão da palavra, verdadeiras igrejas de fundo de quintal e que não possuem nenhum pilar de sustentáculo, senão os interesses escuros desses líderes que manipulam as pessoas a fim de obter delas vantagens financeiras, materiais, sem falar do próprio poder manipulador que esses líderes exercem sobre estas pessoas que muitas vezes são absolutamente indoutas, estranhas e que desconhecem a palavra do Senhor. O livro de Atos é um livro que, conquanto histórico, conquanto não possua uma característica epistolar, conquanto seja semelhante a todos os livros históricos do Velho Testamento, porque mostra o processo histórico da formação na perspectiva neotestamentária embrionária da igreja, porque a igreja era percebida desde o Éden, quando Deus escolhe um povo para si, a partir de Adão, quando Ele cria o homem, e a partir de Abraão, Ele executa o processo, a execução do plano que Ele já tinha estabelecido, de ter um povo para si. Esta era a igreja, sempre foi a igreja do Velho Testamento, do Deus que se revelou a este povo, do Deus que santificou este povo, do Deus que escolheu esse povo, separou este povo, agiu neste povo e por este povo, pelos profetas, pelos reis, e falou a este povo de muitas outras formas. E agora no Novo Testamento, vindo à plenitude dos tempos, depois de 395 anos de silêncio profético, onde Deus deixa de falar pelos profetas, segundo o autor de Hebreus, agora Deus fala pelo seu Filho, Jesus, que veio para continuar na missão de Deus, que não é cumprir os seus caprichos, que não é atender aos meus caprichos, que não é atender aos seus desejos, que não é, em última instância, lhe fazer rico ou bem-sucedido em quaisquer áreas de sua vida, senão uma missão muito mais gloriosa, que é com a sua própria glória. Deus tem compromisso consigo mesmo, com a sua glória, e é por isso que Ele age na vida do seu povo, na vida da criação, pela sua glória e para a sua glória. Esse é o único propósito para o qual Deus age em nós e por meio de nós, para a sua glória. O Senhor Jesus vem e durante 3 anos de ministério, cumpre cabalmente a vontade do Pai, porque a missão dele era a glória do Pai. E finalmente, depois de assunto aos céus, ou melhor dizendo, antes de ascender aos céus, em Mateus 28, ele deixa uma missão de continuidade aos discípulos acerca da missão que ele havia iniciado e que agora a igreja do Novo Testamento daria continuidade. Em Atos capítulo 8, nós vemos o cumprimento, capítulo 1, verso 8, nós vemos o cumprimento da promessa de Jesus, quando o Paráclito, o Consolador, aquele que é semelhante da mesma essência do Senhor, que vem e desce sobre a igreja, capacitando-os em cumprimento da palavra do Senhor Jesus, que eles não deveriam sair dali até que do alto fossem revestidos de poder. E então, a igreja começa a se mover, a se movimentar sobre a liderança dos apóstolos, aqueles 11 homens que o Senhor havia excluído Judas, que depois havia sido substituído por Matias. Depois disso, da escolha de Matias, no capítulo 2, cumpre-se a promessa de Jesus com a descida do Espírito Santo.
o dom de línguas, os sinais e maravilhas são manifestados de forma extraordinária, com um propósito único, não de promover a espiritualidade alheia, individual de ninguém, como hoje muitas vezes se propõe, mas de fazer com que as maravilhas de Deus fossem percebidas, conhecidas na pessoa do Senhor Jesus. Pedro, então, discursa, inflamado pelo Espírito Santo, naquele sermão que é marcante e que traz o resultado que todo pastor desejaria de ter, quando no final do seu sermão 3.000 pessoas são batizadas. E finalmente Lucas, o doutor Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas e que em continuidade escreveu o livro de Atos, ou os Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos após a ascensão de Jesus, o que os apóstolos fizeram, as atitudes dos apóstolos, o trabalhar dos apóstolos e a dinâmica que a igreja agora experimenta. E agora chegamos ao capítulo 2, do versículo 42 ao verso 47. Nesse texto que nós lemos, nós identificamos, entre tantas características e marcas da Igreja de Deus, 3 características que se constituem setas, diretrizes, para que eu e você entendamos qual é o rumo da igreja. Para que eu e você entendamos para onde nós devemos nos dirigir. Para que ao sairmos daqui, se você não sabia, passe a saber. E se sabendo, perdido já no meio do caminho, você reencontre o caminho para o qual nós devemos seguir. E entre tantos aspectos identificadores da igreja, 3 aspectos claros e distintos são nos apresentados no texto que nós acabamos de ler, e são estes aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês, de forma que nós, no final, cheguemos à conclusão inevitável de que a vontade de Deus para as nossas vidas é que vivamos dentro dessa perspectiva. Primeira coisa, no verso 42, e o primeiro ponto: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era um grupo que não possuía nenhuma autorização do Estado ou do município ou autorização para se ajuntarem, como muitas vezes uma igreja organizada precisa ter, um CGC, uma razão social. Eles não precisavam ou não precisaram de muita sofisticação, como um ar-condicionado como este, ou um banquinho confortável, fofinho, como você tem, ou como qualquer recurso tecnológico como esse DataShow, ou um tablet como esse. Eles não dependiam de circunstâncias, senão de um pilar que é fundamental na igreja, e todas as vezes que a igreja esquece desse pilar, a igreja vai para qualquer outro canto, para qualquer outro lugar, menos para a vontade de Deus. Ela se torna qualquer coisa, um clube, por exemplo. Ela se torna uma ONG de assistência social, por exemplo. Mas ela não se caracteriza como igreja do Senhor. O primeiro ponto que nós identificamos é que os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam não na assistência social, mas na doutrina dos apóstolos. Era nisso que eles se dedicavam, na didaquê, nos ensinamentos que os apóstolos tinham para dar. E que ensinamento era esse? De onde os apóstolos haviam recebido este ensinamento? Será que esse ensinamento era fruto das suas próprias imaginações? Não, irmãos. A doutrina dos apóstolos é fundamentada não noutra coisa, mas na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é absolutamente central na igreja. Ele é a cabeça da igreja, que direciona o corpo.
que todo o corpo, estando bem ajustado, produz inclusive o seu próprio crescimento. É o que a Bíblia diz. Mas Jesus é o cabeça. Ele é a verdade de Deus, revelada em todo o Velho Testamento, desde a promessa do Gênesis 3, capítulo 15, que ecoa pela aliança bendita em todo o Velho Testamento, nos sistemas sacrificiais estabelecidos no tabernáculo, na figura do sacerdote, na figura do animal sacrificado, na figura tipificada dos elementos que constituíam o tabernáculo, como o candelabro, como a mesa dos pães asmos, que tipificava Jesus na figura do profeta, que tipificava Jesus na figura dos reis. Todas estas coisas do Velho Testamento se constituíam sombras daquilo que era o verdadeiro, daquilo que era, de fato, o único e verdadeiro Deus eternamente. E os apóstolos, interpretando, trazendo toda uma perspectiva interpretativa de todo o Velho Testamento, aponta a pessoa de Jesus como cumprimento de todo o ensino que os oráculos do Velho Testamento haviam falado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, aquele que recebeu de Deus a missão de redimir a sua igreja. Jesus, aquele que veio e morreu pelos pecados nossos e que é retratado em Isaías como o servo sofredor, que não é tomado, que não é assassinado e não tem a sua vida tomada, mas entrega a sua vida e o faz com um único propósito, para redimir a sua igreja, o seu povo dos seus pecados, livrando esse povo da condenação dos pecados, porque a Bíblia é clara, a lei do Senhor é clara, e diz que a alma que pecar, esta morrerá, posto que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a todos quanto o receberam, ou melhor dizendo, a todos quanto o reconheceram como sendo o Cordeiro de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Os ensinamentos dos apóstolos, aquilo que Deus operava nas suas vidas acerca da compreensão de toda a doutrina, de todo o escrito do Velho Testamento, e tudo aquilo que Deus ainda lhes revelava, pois neste momento já estava se concluindo a compilação de todas as epístolas e cartas do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito dentro do primeiro século. Perseveravam na doutrina. Paulo, orientando Timóteo, diz claramente a Timóteo, para que ele de forma cristalina entenda e tenha isso inculcado na sua mente, e isso seja tão relevante na sua vida, que isso determine as suas ações, como pastor da igreja de Éfeso. E ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. A Escritura tem este poder, de agir em nós, segundo todo o conselho de Deus. E o que está fora disso deve ser rejeitado, irmãos. Por mais bonito, por mais lindo que seja. Qualquer coisa que esteja fora das Escrituras, está fora da vontade de Deus. E a nossa mente deve estar cativa, absolutamente, à vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou não tomem a forma deste século, não se moldem
como este século vive. Não tenham a aparência desse século. Não absorvam os valores, os princípios deste mundo que está cada vez mais num declínio moral e espiritual, posto que o mundo jaz do maligno. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. E não há outro meio, não há tarô evangélico, não há arrepio, não há penitência que nos traga diretriz, orientação, irmãos, que não seja pela palavra de Deus. Não há pastor bonitinho, não há discurso retórico nem oratória que possa trazer orientação, senão a palavra de Deus. Não há ação social, não há nada nem ninguém que substitua o pilar irremovível da Igreja Santa e Imaculada do Senhor Jesus, que é a sua própria palavra. E ela deve ser entendida desta forma. E foi por isso que no século XVI, em 1517, o monge agostiniano, inconformado com todos os erros praticados na igreja, estabeleceu aquelas 95 teses, provocando um discurso ou um debate que culminou na Reforma Protestante. E a segunda fase da Reforma Protestante, desenvolvida na Suíça por Auriculo Zwinglio e posteriormente pelo grande reformador, todo o articulador da Reforma Protestante, por João Calvino, em Genebra. Posteriormente, pela terceira geração de reformadores, quando os puritanos, nas Ilhas Britânicas, se agarram à infalibilidade, à suficiência e à inerrância das Escrituras, como regra de fé e de prática, que determinam todo o arcabouço ou o bojo, todo o esboço de preceitos que deve reger a minha vida familiar, a minha vida nos negócios, a minha vida acadêmica, a minha vida com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus negócios, a minha relação com o dinheiro, a minha relação comigo mesmo, a minha dependência de Deus. Tudo isso, irmãos, nós encontramos na palavra de Deus. Nós não encontramos isso em clínicas de psicologia. Nós não encontramos isso nas amizades que possam ser mais sinceras e cheias de boas intenções. Nós encontramos isso na palavra de Deus. E é por isso que a igreja se fortalecia. E uma igreja, ela só é sadia, ela só é forte quando ela está alicerçada na palavra de Deus, que deve ser inegociável, que deve ser tida como, de fato, todo o conselho de Deus. E é nessa dinâmica, é nessa perspectiva que a igreja deve caminhar. Do contrário, ela vai ser qualquer outra coisa, menos a igreja do Senhor. E é sobre estas perspectivas que nós devemos conduzir a nossa vida. O problema, irmãos, o problema são as conveniências. As conveniências, elas nos seduzem. E muitas vezes fazem com que nós negociemos princípios inegociáveis. As linhas de interesses pessoais e até mesmo coletivos corrompem os nossos corações, ou na verdade, expõem a corrupção dos nossos corações, que ele já é corrompido. E então, nós presenciamos um declínio e um distanciamento da igreja, que por mais que estabeleça toda uma pompa, todo um charme, uma espiritualidade enrustida na escolha de um sumo pontífice, o que é claramente percebida como uma aberração, posto que a palavra sumo pontífice é aquele que faz ponte, aquele que liga, aquele que faz ligação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. E não há outro homem
que possa fazer isso, que não seja o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que morreu por ela e que a redimiu, e que nas palavras do apóstolo João diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, a palavra encarnada, a palavra revelada e a doutrina dos apóstolos. A primeira diretriz, a primeira seta, a primeira orientação que nós devemos ter é que uma igreja bíblica, a igreja do Senhor, ela é guiada pelo conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas não apenas isso, perseveravam na comunhão. A palavra koinonia, que é a palavra grega que fala exatamente da comunhão e da participação conjunta. Irmãos, os irmãos da igreja não precisaram de orientação para viverem assim. Eles estavam juntos, eles tinham comunhão, eles estavam, de fato, vivendo aquilo que o Senhor Jesus havia orado em João 17, quando orando ao Pai pediu para que a igreja fosse uma, como Ele é um com o Pai. O problema, irmãos, é que muitas vezes, assim como nós costumamos usar maquiagem, nós maquiamos as nossas relações. E na igreja, infelizmente, nós trazemos as perspectivas mundanas para dentro da igreja e as nossas relações pessoais e a nossa comunhão se torna absolutamente comprometida. Porque o que nós encontramos na igreja, muitas vezes não é um ombro amigo, mas são fiscais que ficam bisbilhotando a nossa vida, buscando encontrar na nossa vida falhas, não para nos corrigir segundo a palavra de Deus, mas simplesmente para nos expor e nos humilharmos. Pessoas que ficam buscando saber da nossa vida, simplesmente sobre a desculpa de que é para orar, para divulgar o que acontece com a nossa vida. Pessoas que nos julgam pelo que nós vestimos, por onde nós moramos, pelo poder do nosso bolso. Pessoas que muitas vezes nos olham de cima a baixo, não com amor cristão, mas com um olhar de reprovação. E não é assim a igreja do Senhor. A igreja do Senhor deve estar em comunhão e viver como o Senhor viveu, viver como o Senhor estabeleceu para cada um de nós, e ser um único organismo, e desta forma, sendo um corpo coeso, unido no Senhor Jesus, tendo a mente de Cristo, fazer com que este corpo glorifique a Deus, resplandecendo a glória de Deus, resplandecendo a glória de Cristo. Mas é preciso que nós entendamos que é preciso estarmos juntos, porque somos irmãos. E a ação de Deus em transformar as nossas vidas, fazendo-nos filhos dEle, cada um de nós, é o que nos torna irmãos. E é por isso que nós chamamos cada um aqui de irmãos. Mas às vezes o nosso coração está tão distante dessa verdade, que nós não vivemos essa dimensão da comunhão que Cristo quer para a igreja. Nós precisamos entender que a igreja deve estar unida. Unida não apenas com Cristo, mas refletindo essa unidade que ela tem com Cristo nas relações interpessoais, fraternas. É preciso olhar no olho, é preciso aparar as arestas, é preciso pedir perdão, é preciso corrigir e é preciso perdoar. Isso serve para todos nós, irmãos, para os líderes da igreja, para os pastores da igreja, para cada membro, porque estas coisas, elas se constituem pedras de tropeço, se constituem dificuldades, quando muitas vezes, irmãos, no próprio lar, nós encontramos ou vivemos num lar fragmentado, desunido.
sem unidade. E tudo isso acontece pela falta de observância ou de submissão à palavra do Senhor. No mínimo, um desconhecimento daquilo do que a palavra do Senhor diz a respeito do que Ele quer para nós. Em terceiro e último lugar, a igreja, ela era conhecida na sua dinâmica inicial como uma igreja que orava. A comunhão era percebida no partir do pão e nas orações. A comunhão que eles viviam era manifestada no partir do pão e nas orações. E, irmãos, não há momento mais íntimo, ou entre tantos íntimos, quanto o momento de refeição. O momento de refeição é um momento de muita intimidade, em que nós compartilhamos com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que estão ali conosco. As famílias perderam esta prática sublime e importante. Eu louvo a Deus quando eu vou para a casa de uma família aqui e vejo toda a família reunida ao redor da mesa, dando graças a Deus pela comunhão que tem em Cristo Jesus, pela provisão que recebem de Deus. E eu fico absolutamente contente, irmãos. Mas eu sei que nem todos os lares, nem todas as famílias vivem isso. Não vivem, porque perderam o sentido da verdadeira comunhão, que é expressa no partir do pão, e que nós podemos entender, inclusive, no ápice da comunhão que a igreja vive, quando ela está diante da mesa do Senhor, no partir do pão, que é o corpo de Cristo, e o sangue dele tipificado no vinho, quando a igreja está junta, em comunhão, compartilhando do corpo e do sangue do Senhor, ela está manifestando claramente, experimentando e vivenciando a comunhão espiritual que esta igreja possui em Cristo e uns com os outros. É nesse sentido, é dentro dessa perspectiva que a igreja deve entender comunhão. Mas a igreja também vivia em oração. E, irmãos, não tem jeito. A vida de oração é uma vida necessária. Quando nós negligenciamos a vida de oração, que se traduz numa vida de dependência e de adoração ao nosso Deus, a nossa vida é uma verdadeira tragédia. Nós só fazemos bobagem. Nós só pensamos coisas impróprias. Nós só falamos coisas que não convêm, porque não estamos cheios da palavra de Deus e não estamos usufruindo da graça de Deus ou do meio de graça da oração que Deus nos deu. É simples. Não há muita complicação. Sabe quando por algum motivo, algum arranhãozinho acontece entre você e sua esposa, entre você e seu irmão, e que parece que a casa encolhe, e de repente, para todo canto que você olha, você encontra com aquela figura que, por aquele acontecimento, você não quer encontrar, e a coisa fica arranhada, e você precisa resolver isso, porque você precisa ter comunhão com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu irmão, e você precisa aparar essas arestas, e sem isso, a sua vida fica comprometida. Sabe quando você precisa ter contato com seu esposo, com a sua esposa, conversar, e sem isso os relacionamentos não se fortalecem? Da mesma forma é a oração, quando nós estamos diante do Senhor, e expressamos para Ele todas as impossibilidades humanas existentes dentro de nós, toda a fragilidade que possuímos, todo o aspecto falho e dependente de Deus, porque é assim que nós somos, falhos, nós erramos, nós pecamos, e por isso precisamos reconhecer diante dEle, não que Ele não saiba, porque como
teólogo João Calvino já disse, nós não oramos para informar a Deus a respeito de coisas que Ele não saiba. Oramos para aliviar as nossas tensões, num sentimento confiante de que Ele cuida de nós. Porque a oração, em última instância, não afeta Deus, mas afeta o meu coração, fortalecendo a minha esperança, trazendo o brilho dos olhos que muitas vezes as lutas, as dores e as lágrimas caídas tiraram. E fortalece a minha esperança. E aí nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará por mim. Mas sem vida de oração, irmãos, a igreja não caminha. A igreja precisa orar. E é interessante a relação que muitos têm com a oração. A relação que muitos têm com uma oração é quando um incêndio acontece num condomínio, ou em quaisquer instalações. Se um incêndio acontecesse aqui agora, para onde nós correríamos, irmãos? Para o extintor que está aqui. É aqui? É aqui. Está escondido, mas está aqui. Para que a gente apague o fogo, não é isso? Quer dizer, alguns corriam para lá, né? Os mais corajosos iam pegar o extintor para apagar o incêndio. Mas é assim que nós entendemos muitas vezes a oração. Quando a coisa pega fogo, a gente aparece no culto de oração na terça-feira. Não é isso? A gente acorda mais cedo para orar. Antes não tinha tempo para orar. A vida era muito cheia, mas o incêndio toma conta. Aí a gente dá um jeito e a gente acorda. Acaba acordando mais cedo e a gente ora, né, meu irmão? Ou então a gente acaba dormindo mais tarde e a gente ora. Sabe por quê? Porque a coisa está pegando fogo. E é assim que a nossa relação com a oração é na base do interesse. Nós só buscamos a Deus quando a coisa está feia. Quando o vestibular se aproxima, quando o casamento se aproxima, quando o bolso esvazia, quando a despensa fica vazia, quando a doença bate à nossa porta e não manda nenhum telegrama, ela simplesmente chega e entra. Quando os conflitos são instalados dentro do nosso lar, na nossa vida, quando nós somos demitidos daquele emprego que muitas vezes nós pedimos a Deus e de repente perdemos. No instante, irmãos, nós ficamos mufinozinho, né? Com a cara de humilde, com a cara de crente. Aí a gente ora, de manhã, de tarde, de noite, vem para o culto de oração e só para enquanto Deus não resolve. É quando Deus dá um emprego, quando Deus cura, quando Deus resolve o problema, aí a gente esquece. É na relação custo-benefício. É aquela conveniência que nos atende em qualquer horário. É assim que nós entendemos a oração. Numa perspectiva triunfalista. Mas a oração não serve para isso. A oração serve para fortalecer cada vez mais o sentimento e a comunhão que nós temos com Deus. Numa relação cada vez mais íntima, porque nós temos. E por isso, irmãos, porque eles estavam, primeiramente, perseverantes na doutrina, no ensinamento da palavra do Senhor. Irmãos, eu fico preocupado porque tem crente que tem vários anos que frequentam a igreja. Irmãos, e não conhece a Bíblia. E sabe por que não conhece a Bíblia, irmãos? Porque não lê. Não precisa nem estudar. Se simplesmente lesse a Bíblia. Eu estava conversando com o reverendo Elias, compartilhando algumas dificuldades, algumas ansiedades com ele, ministeriais, pessoais. Ele olhou para mim e disse: Adriano, eu não creio em ministério bem-sucedido na vida de um pastor que não lê e não estuda profundamente as Sagradas Escrituras. E eu quero dizer aos irmãos que isso é verdade. E é verdade que também não existe qualidade de vida de crente, de qualidade nenhuma, que não seja fundamentada na palavra de Deus, que não lê e que não estuda profundamente as Sagradas Escrituras. Se eu não fizer isso, e se você não fizer isso, você vai estar arruinado. Você vai estar arruinado.
perseveravam na doutrina dos apóstolos e em comunhão, estavam juntos, não estavam sozinhos. A solidão é algo que destrói a nossa vida. A pior coisa que tem, irmãos, é estar nesse salão cheio de pessoas e nos sentirmos sozinhas. Eu lembro que numa igreja, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, às vezes eu me sinto invisível. Eu entro e saio da igreja e parece que as pessoas não me veem. As pessoas simplesmente não me enxergam. E é isso, irmãos, que acontece muitas vezes. Nós não nos conhecemos, irmãos. Obviamente que eu falo de uma forma generalística, porque tem pessoas aqui que eu conheço na intimidade, que me conhecem, mas no geral nós não nos conhecemos, nós sabemos apenas quem é aquela pessoa. Eu não conheço Bruno, eu só sei que o nome dele é Bruno, e que ele tem um carrão massa. É a única coisa que eu sei de Bruno, e que namora com uma moça muito bonita. Eu não conheço Eliel. Eu não conheço Jéssica. Eu não conheço você e você não me conhece. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos blindamos com mecanismos de defesa, porque nós não sabemos qual é o real interesse daquela pessoa em se aproximar de nós. Então nós nos blindamos, nós nos defendemos. Mas isso, irmãos, é para acontecer lá no mundo, porque as pessoas são do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que o amor de Cristo já foi derramado nos nossos corações. A Bíblia diz que nós não vivemos segundo o mundo. Isso é verdade ou é mentira na sua vida? Quem tem que me dizer isso é você. Aliás, quem tem que dizer isso a você é você mesmo. Porque se isso é verdade, o mínimo que se espera de nós é que sejamos coerentes com aquilo que dizemos e acreditamos. Somente desta forma seremos relevantes em qualquer época da igreja. E estas atitudes devem ser vividas na dependência de Deus, na prática da oração, buscando sempre de Deus a capacidade, a correção, a bênção que vem do alto, porque nós não somos autossuficientes absolutamente para nada, mesmo nos achando inteligentes. O resultado disso está aqui no texto. Quais eram os resultados? Sabe quando a igreja faz isso? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Obviamente que o contexto era de confirmação da autoridade da pessoa de Jesus. Mas o Deus que operou no Velho Testamento, no início da igreja, é o mesmo Deus que opera ainda hoje, irmãos. Opera nos corações, transformando as vidas, convertendo as vidas, operando o maior milagre que pode acontecer, que é o novo nascimento, quando Deus transforma o seu coração, o meu coração, um coração de pedra, num coração de carne, e coloca vida, não a vida humana, mas a vida vinda do céu, e nos dá o seu Espírito. Não existe bênção maior do que ter o Senhor Jesus como nosso Rei, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso guia, aquele que dirige as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, dirige os nossos passos. Mas parece que a gente não quer que Jesus dirija os nossos passos. Nós preferimos conduzir os nossos passos. Nós preferimos fazer as nossas decisões. Porque é como se nós dissemos a Deus: bom Deus, o Senhor sabe tudo, mas o Senhor não sabe completamente tudo. Porque se fizer... É interessante, irmãos, como nós somos articulistas, como nós planejamos a nossa vida, e no papel não tem como dar errado, não é verdade? E a gente fica ansioso, a gente não quer ser pretensioso no sentido de dizer para o Todo-Poderoso: assina aqui, deu visto. Mas as coisas que nós planejamos muitas vezes acerca da nossa vida, humanamente falando, parece que não tem como dar errado. E nós nos gabamos da nossa inteligência, aí descobrimos que tudo está errado. As coisas começam a sair do nosso controle. Porque é Deus, irmãos, que nos abençoa. Nós temos que entender isso e andar nos passos de Jesus. Experimente viver nos passos de Jesus e veja que a sua vida vai ser uma vida abençoada.
Experimente viver em submissão à palavra de Deus e a sua vida não será mais a mesma. Experimente que Jesus fale pela sua boca, que Jesus pense por você, que Jesus faça as coisas por você, e você vai literalmente se sentir fora deste mundo. Porque você vai ser diferente, você vai ser relevante. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Eles se importavam uns com os outros e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos, porque é o Espírito Santo que opera na vida do impenitente, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? Absolutamente tudo. Porque se nós não vivermos dessa forma, nós não manifestamos os elementos comprobatórios, os frutos que testificam que de fato nós somos cristãos. Pequenos cristos, que agem como Cristo. Se não for assim, a verdade não está em nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que nós cada vez mais estejamos parecidos com o nosso Senhor bendito, o nosso Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor queira operar em nós eficazmente tudo o que é necessário, aplicando a Tua palavra às nossas vidas, a cada situação específica. Eu não conheço o que está se passando na vida dos meus irmãos, mas Tu conheces, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Opera na vida de cada um, Senhor, segundo a necessidade de cada um, segundo principalmente o Teu propósito. Trabalha no nosso caráter, na nossa vida, no meu caráter, na minha vida, Pai, fazendo-me cada vez mais a semelhança de Ti, fazendo-me cada vez mais próximo de Ti, ao ponto de que eu e os meus irmãos aqui possamos cada vez mais, aonde passarmos, levarmos o suave perfume de Cristo e sermos relevantes numa sociedade cada vez mais distante de Ti. Nos ajuda, Senhor. Pelo nome santo de Jesus, nós oramos. Amém.